Marco Zero. Opinião. Muito bem, 11 horas e 46 minutos, 30 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Vamos para o nosso editorial, porque a Prefeitura entregou à Câmara de Vereadores o projeto do orçamento de Foz do Iguaçu para o ano que vem. 1.890.000.000 e uns quebradinhos. Valor cerca de 18% maior que o deste ano, que passa de 1.610.000.000. Esse é o tema do nosso editorial de hoje, um aumento na arrecadação, um aumento também no dinheiro da Prefeitura para o ano que vem. É um bom dinheiro, senhor Paulo Bogler. Poupudos, né? Quase 2 bilhões, quase 2 bilhões. Estamos nos aproximando muito desse valor, Moacir. E esse orçamento bilionário e os problemas de Foz do Iguaçu ainda não resolvidos é o que a gente traz para refletir e conversar com o nosso ouvinte. Como será aplicado o poupudo orçamento público de 1,8 bilhão no último ano de mandato do prefeito Chico Brasileiro não é assunto que coube à população debater. Mais uma vez, a administração deixou de realizar o orçamento participativo, que, como todo mundo sabe, é um instrumento instituído em lei que possibilita ao morador interferir na definição sobre o uso do dinheiro que é de todos nós. A última consulta, o último orçamento participativo, foi lá em 2021, em uma edição festejada que ampliava a visibilidade de determinados agentes públicos bem às vésperas do ano eleitoral, todos se lembram disso. A elaboração da peça orçamentária de valor recorde para 2024 passou somente por audiência pública, da qual tomaram assento técnicos e alguns poucos mais chegados à agenda da governança pública municipal, ou seja, uma audiência pública quase sem ninguém e sem representação popular. O recurso aumentou 18%, agregando mais de 284 milhões ao bolo na comparação com o orçamento atual, mantendo uma tendência de crescimento dos valores ano a ano. A indagação que surge é se esse volume de dinheiro será capaz de aplacar ou mitigar alguns problemas da cidade que se avolumam. É preciso olhar para trás e para frente ao fazer essa análise. No setor essencial da saúde, a qualidade do atendimento prestado à população desafia o governo, que está no seu 7º ano. Aumento de vagas hospitalares, maior eficiência nas unidades de pronto atendimento e a eliminação da angustiante fila para procedimentos eletivos de exames, consultas e cirurgias são problemas que esperam ainda uma solução. As agruras do serviço prestado ao cliente SUS, ou seja, o cidadão que paga impostos, juntam-se os impasses de gestão. No momento em que se discute no campo político a transformação do municipal em hospital universitário, pontos como infraestrutura e a dívida desse equipamento acumulada nesses anos todos são determinantes para o desfecho dessa discussão. Somente com fornecedores, a inadimplência do hospital municipal beira 19 milhões, conforme um cálculo apresentado pela própria Fundação Municipal de Saúde que gere aquele equipamento. Adicionados outros valores de precatórios e haveres judiciais, a projeção é que a dívida supere muito a marca de 100 milhões. Para constar, como exemplo, o orçamento total da Secretaria de Saúde para 2024, que é o maior, será de 475 milhões. Será que o prefeito conseguirá entregar a sua gestão com as dívidas do Hospital Municipal saneadas, sobretudo em relação aos fornecedores, que afeta o atendimento, ou seja, se a gente não tiver quem fornece insumos básicos, não tem atendimento. O segundo maior orçamento é o da educação, 369 milhões. O plano de carreira do magistério de 2015 ainda não foi implementado integralmente, sendo ele um dos motivos da recente greve que levou professoras à frente do gabinete de Chico Brasileiro. Há que se aumentar as vagas da educação infantil para dar fim à fila de esperas no CMEIs e avançar no ensino integral, que é uma determinação do Plano Municipal de Educação de Foz do Iguaçu. Construção de casas populares para reduzir o déficit habitacional, transporte coletivo de qualidade, alagamentos, ação ambiental, construção de equipamentos culturais e de patrimônio históricos são premências em Foz do Iguaçu
que seguem a mirar os atuais gestores tanto quanto no início no mandato deles, ou seja, são problemas que não foram resolvidos. Isso sem entrar no tema da pobreza que avilta a dignidade de muitas famílias iguaçuenses. Em perspectiva, portanto, o cobertor, isto é, o recurso público, torna-se curto ante a enormidade de necessidades não solucionadas. Do orçamento de 1,8 bilhão para 2024, serão míseros 48 milhões para investimentos, um valor muito próximo aos 44 milhões que serão destinados para juros, amortização e encargos da dívida do município de Foz do Iguaçu. É onde estamos, é onde chegamos. Essa é a reflexão de hoje, Moacir. Você elencou muito bem, embora pareça muita grana, né? Mas é um dinheiro que já está comprometido, né? Várias contas, vários credores, e preocupa, né? Porque uma cidade sem investimentos, uma cidade sem uma pauta de obras, uma pauta de melhorias, é uma cidade estagnada. E a gente vê isso no dia a dia, por exemplo, a olho nu, quando você vê vários locais com placas de aluga-se, vende-se, né? Terrenos aí que estão sendo dominados pela construção civil, mas que você não vê a população nas ruas, a população tendo um estímulo em viver em Foz do Iguaçu. Essa é a realidade que a gente vê todos os dias quando você conversa com o iguaçuense. A primeira coisa que ele fala, olha, as coisas estão difíceis. E aí quando você olha para o jovem indo embora porque a cidade não oferece condições para um futuro. Exato. O professor Luiz Carlos Cossar, inclusive, usa um termo, né, amparado nos estudos que ele faz, que ele chama de êxodo da população em idade ativa, né, indo embora de Foz do Iguaçu, né. Então, assim, é um contexto aí que precisa ser muito bem refletido, Moacir, porque, como você elencou, a gente tem esse orçamento bilionário, é muito dinheiro, ele tem crescido, para você ter uma ideia. Salvo engano, em 2017, né, no primeiro ano do mandato do prefeito Chico Brasileiro, nós tínhamos um orçamento em torno de 800 milhões. Hoje nós temos um orçamento de 1,8 bilhão, ou seja, um bilhão a mais do que em 2017. Né? É muito dinheiro. Não, 2007, um pouco antes do prefeito assumir. É muito dinheiro que cresceu, né? A gente cresceu em receitas e também em despesas, porém os problemas que precisavam ser enfrentados anteriormente, nessa gestão e em outras, não foram solucionados, então a gente vem carregando esses problemas. Na área da saúde, a gente tinha um hospital novo, inaugurado recentemente, há pouquíssimo tempo, e agora a gente tem um hospital praticamente empenhorado pelas dívidas, sejam com fornecedores, sejam com precatórios ou por determinação judicial. Na área da educação você tem uma série aí de reclames trabalhistas e esse novo desafio, que é a partir do ano que vem a gente instituir o ensino integral aqui no município, numa fase bastante avançada, porque é isso que determina o Plano Municipal de Educação. Né, são duas áreas essenciais só para ficar nelas, que são muito determinantes, mas você pode desdobrar para outras áreas. Por exemplo, nós vamos virar o ano e a questão do Bubas não foi resolvida ainda, né? Vamos completar 10 anos de Bubas ano que vem e está lá tal qual antes das promessas que foram feitas, né? A gente tem questões básicas de alagamentos, e aí eu já não falo daqueles que viram ícones na internet quando dá uma chuva mais forte, que é ali da região da JK, etc. Né? Mas falo de bairros mesmo, né? Como ali a região do Canadá, que alaga toda aquela comunidade lá quando chove um pouquinho mais. Então, assim, você tem problemas que são problemas básicos e que eles não foram resolvidos e que agora a gente está se encaminhando para um final de um mandato, vem uma outra perspectiva, um outro plano de governo aí pela frente, e essa dinheirama aí não é capaz de, como a gente colocou, mitigar isso que virou um volume grande de problemas sociais, de infraestrutura e também econômicos de Foz do Iguaçu. Assim. E uma outra questão para encerrar a conversa, que ano que vem é ano de eleição. Então, ano que vem, pouco vai se discutir essas ações. Eu acredito que nós temos aí no máximo até março, e depois é só política, nego velho. Depois promessa. Não tem mais conversa, não. Aí é quem é o prefeito e acabou. Marco Zero, onde tudo começa.